Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do real Messias Emmanuel Abidrushim, o Senhor do juízo final. Ele é autor da mensagem do grau na luz da verdade, obra oficial em 3 volumes, editado no português brasileiro pela Ordem do Grau na Terra, www.graal.org.br, pelo Movimento Internacional do Grau no Brasil, no português europeu, www.mensagemdograu.com.br. O Movimento Internacional do Grau no Brasil é uma, vamos dizer assim, uma subsede do Movimento Internacional do Graal, que é sediada na Europa, vamos dizer assim, sediada em Stuttgart, na Alemanha, onde está a fundação da Mensagem do Grau, que publica a mensagem do Graal, do Messias Abidrushim, para diversos idiomas, né? Então, mais de 20 idiomas. Enquanto que a Ordem do Grau, Ordem do Grau na Terra, que é sediada aqui no Brasil, publica apenas no português brasileiro. Agora, a Ordem do Grau tem um diferencial que publica a literatura de Rosales von Sass, sendo os 2 mais destacados livros, o Livro do Juízo Final e A Grande Pirâmide Revela Seu Segredo. Então, Rosales von Sass foi uma escritora que foi discípula do Messias Abidrushim. Então, ela tem uma obra de 11 livros publicados em vida, né? Extraordinário, que é como pode-se considerar que é uma continuação da Mensagem do Grau. Então, a Mensagem do Grau, ela, vamos dizer assim, ela é essencial, né, para a salvação do ser humano, a sabedoria, a iluminação. E ela, vamos dizer assim, ela tem uma essência, né? E ela não detalha muito assim, certos tópicos, certas questões, né? Que isso, a meu ver, foi a Dona Rosales, né? Rosales von Sass que fez, né? Com base na Mensagem do Grau, muitos tópicos ela aprofundou, vamos dizer assim. E talvez o mais notório nisso é sobre os enteais, os seres da natureza, né? Que ela, em toda a sua obra, ela fala, na verdade, dos 11 livros, apenas um livro ela não destacou os enteais, né? Talvez em nenhum momento, porque vamos dizer assim, um romance, ela tudo é fatos reais, né? Por evidência, né? África e seus mistérios, né? Que fala do Zaire, né? Antigo Zaire, que hoje é República Democrática do Congo, na década de 1960, da sua independência, enfim, os movimentos, pessoas, seus conflitos, né? Então enfoca essa área, porque por ser um foco contemporâneo, vamos dizer assim, não se distanciou um tanto da questão dos enteais, vamos dizer assim, porque a humanidade foi se tornando muito racional, né?
Então, cada vez foi se distanciando mais do mundo enteal. Então, isso é bem interessante, né? Então, ela falou dos personagens, história, mas que eu me recordo, porque eu li acho que umas 3 vezes esse livro, mas também já faz tempo, né? A primeira coisa que eu fiz foi uns 30 anos, né? E então não me recordo exatamente, né, os detalhes, mas que eu me lembro ela não diz nada sobre os enteais. Mas sempre um momento muito importante da África, né, da que os países estavam fazendo sua independência, né, saindo dessa questão aí da colonização, no caso do Congo era o Congo belga, né, era uma colonização da Bélgica. Agora, o livro do Juízo Final destaca muito, né, sobre os enteais, especifica muito, por exemplo, a sede, né, vamos supor, do reino enteal, que é o Valhalla, ou então Olimpo. Valhalla é um nome da cultura germânica, né, enquanto que Olimpo é grega, né. O nome grego, né, para a sede do reino dos enteais, que fica abaixo do reino espiritual, mas mesmo assim é um reino eterno, né, vamos dizer assim, de pura energia, não tem nada de material lá, né? O mundo material, os mundos materiais vieram em sequência. O reino da matéria fina, que é de onde procedem nossas almas, e depois o reino de matéria grosseira, que é o novo, dos nossos corpos físicos, né? Então, a tradição grega fala do Olimpo, e de Zeus, que seria o sacerdote e rei do reino enteal, e Hera. Me parece que sim, Zeus e Hera. Agora, nos romanos, eles chamam Zeus de Júpiter e Hera, que seria a sacerdotisa, né, vamos supor, a esposa de Zeus. Eu não estou recordando qual o nome que se usa para Hera. Agora, Hera me parece que era com H, né? Me parece que é o nome alemão, da tradição alemã. Enfim, para quem desejar, deixa eu te mostrar um pouco o livro do Juízo Final. Sempre falo sobre esse livro do Juízo Final, recomendo, né, como um aprofundamento da mensagem do Graal, porque Dona Rosélia, pode-se dizer, continuou essa obra da luz que veio através da nova palavra viva, né, de Abdurshim. Eu, por sinal, tive a oportunidade de conhecer essa escritora, Dona Rosélia Gonçalves, que ela fundou a Ordem do Graal em 1989, né? Primeira vez eu estive lá, participando de uma devoção. Ela já era muito idosa, né? Então, quando as pessoas iam participar das devoções, apresentavam a ela, né? As pessoas novas, né? Enfim. E ela ficava assim na varanda da casa dela, cercada de pessoas, né? Enfim, de outros discípulos, né? Mas ela ficava acompanhada principalmente de discípulos, né?
a Ordem do Grau, enfim, tem essa configuração, vamos dizer assim, né, das devoções do Graal, da organização, que é bem semelhante do que o Messias Abedurcim deixou, né, na sua atuação em Womperberg, na Áustria. E então tá aqui, eu estou vendo aqui no capítulo 19, né, o livro do Juízo Final, da atuação dos grandes e pequenos entes da natureza. Página 178. Eu estou com o livro aqui em mãos, é a 12ª edição, o livro do Juízo Final. A primeira edição foi feita em 1969, a 12ª edição em 2003. E, enfim, hoje já tem outras edições, né? É um livro que acho que sempre foi bem vendido. Ele me parece que depois a Grande Pirâmide revela seu segredo, né? Que seria o livro que teve mais sucesso de vendas. Foi sucesso de vendas na Bienal, me parece que de 1972, Bienal do Livro em São Paulo. Grande Pirâmide revela seu segredo, me parece que foi o segundo livro que Rosélas Gonçalves lançou. O primeiro foi o livro do Juízo Final. Agora, o livro do Juízo Final ele é um livro que pode chocar, né? Quer dizer, a própria mensagem do Graal já fala tantas coisas que para aqueles ditos cristãos, né, que distorceram, né, os conceitos de Cristo, a palavra de Cristo, e vivenciam de uma forma ilusória, né, tá certo? Isso pode ser chocante, mesmo nessa cultura judaico-cristã, né, que fala sobre o juízo final, especialmente o cristão, né, porque os judeus, até onde eu sei, não destacam muito o juízo final. Porque o juízo final ele ganhou um destaque através do Apocalipse de João. E por sinal, vamos esclarecer aqui que o Apocalipse de João não é do apóstolo João, mas sim de João Batista, que ele já tinha partido da terra já há muito tempo, e ele estando na ilha de Patmos, que fica no 7º plano do reino espírito primordial, ele transmitiu para a terra o Apocalipse. Então houve uma vidente na terra que recebeu essas mensagens. Essa vidente, ela era analfabeta. Isso era comum, né, antigamente, né? O analfabetismo era, acho que era coisa assim de 95% de uma população de país. Só uma elite, né, que começou a dominar a escrita. E a escrita também, em relação a toda a história do ser humano, né, de 3 milhões, desde que começaram a encarnar aqui, né, na Terra, ela é uma coisa bem recente também. Surgiu quanto? Foi os caldeus, né, que fizeram a primeira escrita, os sumerianos, os caldeus, né, coisa assim de, acho que 3.000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Então é algo relativamente recente. Agora, na época de Jesus, entre os judeus, só os escribas, enfim, as pessoas mais da elite que sabiam escrever.
Ia falar um pouco sobre NTAs, mas agora eu falei sobre a questão da religiosa de... Então vou esclarecer um pouco sobre a revelação de João. Está no capítulo 6, profecias, né? Então a Dona Zélia explica que está aqui logo no início do livro, página 27, que aí, as revelações de João. A mais conhecida profecia sobre o juízo final é certamente a revelação de João. Também, nessa profecia, algumas das verdades originais foram erradamente transmitidas, em virtude da incompreensão causada pelas muitas traduções e revisões. Eu estava falando sobre o juízo final porque isso é destacado no Novo Testamento. Então, os judeus, eles não consideram tudo que é relacionado a Cristo, né? Eles não citam nada, né? Ele tem aquela Bíblia histórica, vamos dizer assim, antes de Cristo. E a Igreja Católica, enfim, né? As primeiras traduções da Bíblia colocaram como o Antigo Testamento, né? Que muitos dos livros que tem na Bíblia hebraica. Agora, a Bíblia hebraica, que eu saiba, faz referência ao juízo final. Porque tem também das profetas, né? Isaías também anunciou a vinda do juízo, enfim, do Filho do Homem, do Messias, né? Que estava relacionado diretamente ao Filho do Homem, Messias Emmanuel Bedrushim, autor da Mensagem do Graal. A vinda dele, né? Que se concretizou agora, né? Próximo do juízo final. Agora, enfim, essa questão do juízo final é mais destacado no cristianismo, né? Justamente por causa das revelações de João. E também Jesus também certamente falava muito disso. Já as palavras iniciais estão erradas. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Consta no primeiro trecho. Naquela época, Jesus, havia muito, já se unira para sempre a Deus Pai. Aí, para sempre, né? Então, tem o erro aí dos cristãos, que é a volta de Cristo. O Cristo não vai se reencarnar. Ele prometeu o Filho do Homem, que é o Espírito da Verdade, que é o Senhor do Juízo. É o Messias, o Bedrushim, autor da Mensagem do Graal, né? Jesus também nunca mencionou durante sua vida terrena que ele mesmo traria o juízo final à humanidade. Pelo contrário, o Filho de Deus fala do Filho do Homem, que virá. Ele já veio, né? No Evangelho de João, 14:26, num dos seus sermões de despedida, Jesus disse: Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, a mensagem do Graal, vamos dizer assim, a continuação e o término da obra de Cristo. Jesus não poderia expressar-se de maneira mais clara para dar a entender que não seria ele que retornaria. Originalmente, a revelação de João tinha início com as seguintes palavras: Estas são as revelações do Espírito Santo de Deus, que se denomina também o Filho do Homem, e que ele mandou transmitir por intermédio de seus anjos ao seu servo João em Patmos. Então vamos esclarecer, porque fica uma certa confusão, né? Então, entre também o personagem João
João se seria o apóstolo João ou então o João Batista. Então se refere a João Batista. Porque tem uma diferença, né? João Batista, ele é um espírito primordial, ele está no quinto plano da criação primordial. Então ele é chamado de Ismael, e o nome espiritual dele é Ismael, que está descrito na mensagem do Graal, né? No terceiro volume, os planos de espíritos primordiais. Então ele já viveu a sua missão para o juízo, ele viveu também outras vidas aqui na Terra, como Sargon, que é citado no livro A Grande Pirâmide Revela Seu Segredo, e também no livro sobre a Babilônia, que João Rosella escreveu também. Eu estou tentando ver que o nome, A Desconhecida Babilônia, esse é o nome. Fala do culto ao Baal, né? E fala também do jovem Sargon, rei sacerdote, né? Que assumiu, né? Enfim. E então, de uns 100 anos após, mais ou menos, que está a época narrada na Grande Pirâmide, revela seu segredo, quando da construção da Grande Pirâmide. Então já era o Sargon, já idoso, né? Que inclusive nesse livro, A Grande Pirâmide revela seu segredo, também narra o falecimento de Sargon. Acho que mais por final do livro, né? João, o servo de Deus, não se encontrava num Patmos terrestre. Quando recebeu a incumbência do Filho do Homem, Emmanuel, ele encontrava-se em Patmos, uma magnífica região luminosa semelhante a uma ilha, que se encontra bem acima do paraíso. Foi João Batista que de lá transmitiu as revelações à Terra. Então João Batista, o seu nome espiritual é Ismael. Então ele vive no quinto plano do reino espírito primordial. Agora, para ele poder transmitir essa mensagem do Apocalipse, ele tinha que estar um pouco mais próximo da humanidade. Então, por isso que ele foi para Patmos, que é o sétimo e último plano do reino espírito primordial. Porque o reino espírito primordial tem 4, vamos dizer assim, planos, né? Então é o reino, a espécie é a mesma, tanto do primeiro plano até o sétimo. Mas quanto mais alto o plano, mais luz e mais energia. Mas é um reino diferente do reino espiritual, de onde nós, seres humanos, procedemos. Que é, vamos dizer assim, uma cópia mais fraca, vamos dizer assim, uma cópia do reino espírito primordial, mas é mais fraca e mais distante. Vamos ser mais afastada do reino divino, mais afastada de Deus. Então, João Batista, Ismael, esteve em Patmos, e de lá ele retransmitiu para uma vidente na terra, para que ela escrevesse. E isso, como você vai esclarecer aqui, ocorreu, acho que uns 200 anos após o falecimento de Cristo. E essa vidente, ela era analfabeta e foi um adepto do cristianismo, que escrevia, né, que registrou o que ela transmitiu. E essa vidente, ela nunca quis revelar quem ela era, porque ela se considerava muito abençoada e
apenas um instrumento da vontade de Deus. Então, eu estava falando sobre João, né? João o apóstolo, né? Ele é um espírito humano, ele não é um espírito primordial. Agora, tem um detalhe. Ele vive no reino de Patmos. Então, posso pensar assim, né? Como um espírito humano, né? Que no caso nós desenvolvidos, nosso ápice, vamos supor, nossa perfeição é a autoconsciência espiritual. Então é o retorno ao reino espiritual conscientes, né? Autoconsciente, mas ela é o nosso máximo, não tem como ascender para o reino espírito primordial. Isso não existe, porque a nossa espécie nos limita àquele reino. Tudo evolui no sentido de progresso, né? Nada está estático, é a lei do movimento. Todas as leis de Deus favorecem o progresso, né? Agora, nossa espécie não pode se alterar. Agora, no caso de João Apóstolo, ele estava cumprindo uma missão no juízo final também. Inclusive, ele teve me parece que a primeira encarnação na Terra, né, como uma missão, numa época que o ser humano ainda estava, bom, vamos chutar um número aí, há 1 milhão de anos encarnado. Ainda não existia o pecado original. Então vivíamos aqui num paraíso. Mas isso é que eu acredito, que ainda não havia pecado aqui. Foi bem antes de Lúcifer vier aqui para a criação e introduzir suas tentações. Então, até aquela época, antes da missão fracassada, quer dizer, fracassada não seria o termo, errada de Lúcifer. Fracassada por que não? Porque ele cumpriu a sua missão de ligar o raciocínio humano, né, na criação. Só que ao mesmo tempo ele introduziu também as tentações, né? Então ele saiu da sintonia do amor de Deus. Mas a missão dele, no caso original, era para ligar o raciocínio humano. Então ele, na criação, para que o espírito pudesse realizar grandes obras e se tornar o senhor da criação. Só que ele não fez de acordo com o amor de Deus, né, com a redação do amor de Deus. Então, por isso, ele introduziu as tentações, enfim. Mas, antes que houvesse o pecado original, vinham espíritos, vamos supor, criados, que já eram autoconscientes, da nossa mesma espécie, mas não eram desenvolvidos que nem nós. Porque o reino espiritual ele tem 7 planos também. Então, até o terceiro plano, as criaturas já quando nascem, elas já se tornam imediatamente conscientes, porque são regiões que têm mais as substâncias, vamos dizer assim, são mais ricas. E então vamos supor, aquele nascimento que quando surge já se torna imediatamente adulto. E só a partir do 4º plano que surgem as crianças, né? E eu acredito que até do quarto plano surge, e suponho que até o 6º plano tem crianças, mas essas crianças tomam a forma de criança lá, no reino espiritual, e se desenvolve lá também. Agora, no 7º plano, não. É apenas centelha, porque já é muito mais fraco. Então, as centelhas que nascem, vamos supor, espirituais, no 7º plano, como a substância lá
já é menos energética do que dos planos superiores, essa centelha não consegue, com aquelas substâncias que estão aí envolvendo, aquela pressão suficiente, aquela qualidade para se tornar mesmo uma criança, né? E ficam só como centelhas. Então tem que descender aos reinos, direção aos reinos materiais, para, através das encarnações, das vivências, como uma semente que é plantada em um solo, crescer e ter suas propriedades. Isso são os espíritos desenvolvidos, que pode dizer que é 99,9% das pessoas encarnadas são essa classe de espíritos em desenvolvimento. E hoje, infelizmente, pode-se dizer que metade da humanidade ela já se escravizou ao raciocínio, já não são mortos espirituais, né, que se perderam. Agora, a questão de João, apóstolo, né? E só vou falar um detalhe que já vou falando, desenvolvendo o tema assim, e já vai encerrando, né? Porque aqui no celular tem 30 minutos, pouco já termina. Então eu vou dar sequência aí ao tema, vou deixar estourar esse tempo aí, vamos dizer assim. Depois dar continuidade no segundo vídeo. Então é isso, nós estamos presos àqueles ciclos de reencarnações até obtermos nossa iluminação e podermos retornar ao paraíso. Se nós não nos perdemos, né, porque estamos em meio às trevas, né, da uma humanidade pós as tentações. Né. Agora, no caso de João Apóstolo, ele era um espírito criado, que chama. Né? Ele não necessitou disso. Então, se ele é criado, ele foi originado das três primeiras planos do reino espiritual. Aquele tipo de espírito que nasceu em lugares onde as substâncias eram tão ricas, tão energéticas, que possibilitaram essa autoconsciência imediata. Agora, isso por que ele vive também em Patmos? Porque esses são os convocados. Ele certamente foi um convocado. Ele, ao cumprir sua missão junto a Cristo, ele, como recompensa, ele aderiu aquela centelha do discípulo, que se chama, né? Que é uma centelha primordial que adere ao espírito de um criado, de um espírito humano, que cumpre sua missão e pode ascender. Mas isso são casos bem restritos.